Olá, seja bem-vinda a esse vídeo, onde nós vamos abordar sobre a importância da mulher despertar para construir uma vida financeira mais saudável para a família. Se você não me conhece ainda, meu nome é Vanessa Ribeiro e eu falo sobre finanças para casais. Então, nesse vídeo eu quero abordar um pouquinho sobre a minha jornada. Como que tudo começou, de onde que veio esse desejo de começar a aprender, entender o que é investimento e realmente, de fato, começar a investir. E como que isso ajudou a minha família, né? Como que isso nos despertou e nos fez acessar uma carteira de investimentos com uma renda passiva que rende todos os meses. Então, o primeiro ponto que eu queria falar aqui é onde tudo começou. Então, tudo começou lá em 2019. Então, a Vanessa lá de 2019, a Vanessa lá daquela 6 anos atrás, né? Tô gravando esse vídeo agora em 2025. Então, a Vanessa de 2019, ela queria muito dar uma vida financeira mais tranquila, né? Ter uma vida financeira mais tranquila, porque passei por todo uma infância muito escassa, né? Muita limitação, e aí com isso veio muito crença de escassez, né? Todas aquelas travas que acaba acompanhando quando a gente acaba passando por muita privação. Então, naquela época, eu lembro que eu queria, né, o meu objetivo de vida era pagar uma escola particular, né, um ensino médio para os meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos. Hoje, em 2025, eles estão com 21 e 18 anos. E naquela época eu lembro que eu queria muito que os dois estudassem escola particular. E era o ano que o meu filho mais velho ia para o primeiro colegial, né, o primeiro ano do ensino médio, e eu queria muito que ele fizesse escola particular. Então, lá naquela época, eu lembro que eu falei assim, não, eu preciso trabalhar, me especializar, ganhar mais para conseguir pagar um estudo para os meus filhos, né, e também para ter uma vida financeira mais tranquila. Então, lá em 2019 foi onde tudo despertou. E aí, quando eu comecei a estudar, a especializar, automaticamente comecei a ganhar mais. E aí eu lembro que em 2020 meu filho entrou, né, na escola particular, o mais velho, e o mais novo continuou na escola pública. E aí desde então ele consegui pagar os estudos para ele. E aí, como eu fui estudando, né, para querer crescer na CLT, automaticamente a minha renda foi aumentando também, porque eu fui resolvendo mais problemas, né? Eu fui me especializando, eu cresci muito na área de tecnologia, na área de TI. Então, quanto mais eu ganhava, mais fazia dinheiro. Eu consegui pagar a escola, mas eu pensava assim, gente, eu preciso construir uma segurança, né, maior para minha família. Na época a gente não tinha colchão, então era muito assim, fazia o dinheiro, pagava todas as contas, mas ficava no 0 a 0, nada ficava pra gente. Então, se acontecesse qualquer pepino, né, o carro, pneu furou, acontecesse alguma coisa, a gente tinha que recorrer ao cheque especial, né, ou cartão de crédito. Então, a gente era muito refém tanto de um quanto do outro. E aí foi nessa época que eu decidi, né, que falei, não deve ser assim, o que eu preciso fazer? Então foi muito estudo, tal, e aí eu descobri o universo dos investimentos, descobri o poder de comprar tempo, né, que até então eu ficava muito assim, nem sabia que isso existia, né, e aí eu entendi que quando a gente compra um investimento, que ele rende todos os meses um dividendo para você, na verdade você está comprando tempo. Porque imagina só, se hoje você tem que trabalhar 8 horas para fazer X valor por mês, e aí você tem um investimento que ele rende esse mesmo valor, você não precisa trabalhar mais essas 8 horas. Então você vai ganhando tempo de vida, né? A partir do momento que esses investimentos eles conseguem absorver seu custo mensal, automaticamente você vai construindo a sua liberdade, né? E aí você vai ganhando poder de decisão, poder de escolha, decidir o que você quer ou não fazer, fazer uma transição de carreira mais tranquila, enfim. Então, eu comecei a entender muito, né, sobre tudo isso, e aí eu comecei a estudar, e no começo, meu marido, ele foi contra, que ele achava que era pirâmide, que era golpe, que pobre não tinha que investir, né? Que pobre ele tinha que na verdade, pobre ele não tinha esse poder de decisão, né? Isso era só para rico.
E aí eu lembro que na época eu falava assim, não, gente, não é assim que tem que ser. Poxa, eu tô vendo tanta gente que consegue crescer, consegue construir sua segurança através dos investimentos. Não é possível que só a gente que não pode. E aí o que eu comecei a fazer nessa época? Eu comecei a estudar e eu fui e comprei um fundo imobiliário, né? Comprei escondido dele, mas assim, foi um fundo baratinho, então foi, acho que se eu não me engano, foi um de R$ 120, por aí, cento e pouquinho. E aí ele começou a pingar todos os meses esse valor na conta. Eu falei, opa, então o negócio é de verdade aqui, tá pingando dinheiro. Então significa que se eu comprar 2 cotas, esse valor dobra. Se eu comprar 3 cotas desse fundo imobiliário, esse valor triplica. Enfim, então foi aí que eu comecei a montar a minha carteira, né? Fui estudando e fui montando, estudando e montando a minha carteira. Então hoje, em 2025, minha carteira ela tá rendendo por volta mais de 2K, mais ou menos, por mês. Mas isso porque eu comecei lá atrás. E aí, depois que começou a cair os dividendos, tal, meu marido, ele acabou confiando, né? Que confiando em mim, eu comecei a ensinar ele também. Enfim, hoje em dia a gente vive uma realidade totalmente diferente. Nesse ano, o meu filho mais novo, ele está terminando o ensino médio, ou seja, graças aos estudos, a fazer mais dinheiro, mas também usar ele de forma inteligente, eu consegui pagar a escola, né, particular do meu filho mais velho e do mais novo também, que era o meu objetivo lá naquela época. Graças a Deus, os dois já estão, o mais novo esse ano, ele já termina. E aí, por que eu tô fazendo esse vídeo, né? Por que eu tô postando aqui no YouTube esse vídeo aqui no meu canal? Porque eu quero compartilhar a partir de agora essa minha jornada. Então, eu acabei não documentando lá no comecinho, né? Então, eu tenho um canal também no Instagram, eu tenho um perfil no Instagram, onde eu falo sobre finanças para casais, sobre investimentos, mas eu acabei não documentando tudo isso. E eu quero, a partir de agora, passar a documentar. Então, esse é o meu primeiro vídeo no canal. Pode ser que lá na frente eu quero olhar, né, olhar para esse vídeo, entender por que eu comecei. Então, assim, o objetivo é despertar mais mulheres, despertar mais famílias. Então, seja tanto o marido quanto a esposa, mas que possam ser despertados para começar a construir uma vida financeira mais leve, com sentido, com propósito, né? Usando o dinheiro como uma fonte de propósito mesmo, de objetivo. Porque se a gente não faz isso, o que vai acontecer? Seu dinheiro ele vai para o ralo, ele vai para consumo, ele vai para iFood, vai para roupa, vai para, né? Você vai acabar gastando com tudo e acaba continuando nessa rodinha, né? Faz dinheiro, gasta tudo, faz mais dinheiro, gasta tudo. E com isso você deixa, muitas vezes, de aproveitar mais tempo de vida com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, de ter uma qualidade de vida melhor, né? Porque a gente sabe que o fato de uma vida financeira bagunçada também, ela impacta muito, muito, muito nos casamentos. Então, tem cerca de 60% dos divórcios que acontecem no Brasil, teve uma pesquisa esse ano que revelou que a causa é finanças, né? É a parte financeira. Então, o meu propósito aqui nesse canal é trazer, né, documentar essa minha jornada, mostrar o que deu certo, o que não deu certo lá atrás, de quando eu despertei para essa nova realidade, né, e tô construindo essa nova realidade. Então, para que você que esteja vendo esse vídeo agora, seja uma esposa, mãe, né, ou um marido, enfim, mas que você desperte para construir uma nova realidade financeira a partir de você, né, e que a sua família ela seja próspera de agora em diante. Então, até o próximo vídeo, eu quero compartilhar com vocês os desafios, dar dicas também, falar sobre os temas, né, que tá rolando aí no momento da parte financeira, que envolve também, que vai mexer no seu bolso. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.